Hoje, vamos tomar um tempo para estudar a Palavra de Deus, com o sermão intitulado O Entendimento que nos foi dado. Vamos ver a Palavra de Deus, no livro dos Salmos, capítulo 14. Vamos ver no livro dos Salmos capítulo 14, versículo 1. Diz o insensato no seu coração. O que ele diz? Não há Deus. Uma das pessoas mais tolas do mundo é aquela que diz, não há Deus. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Quais são as características deles? Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda. Esse entendimento é uma parte importante. Se há quem entenda. Se há quem busque a Deus. De acordo com essas palavras, qual é a característica daqueles que buscam a Deus? Eles têm entendimento. Vamos ver o versículo 3. Todos se extraviaram, e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Salmos capítulo 14 afirma que aqueles que não têm entendimento, não buscam a Deus. Então, o entendimento não é uma característica importante, que o povo de Deus deve valorizar? Aqueles que não têm entendimento cairão no pensamento absurdo e equivocado de que Deus não existe. Assim, eles se tornarão corruptos, suas obras serão más e não haverá quem faça o bem. Por outro lado, aqueles que têm entendimento nunca acabarão assim. Vejamos as mesmas palavras em Salmos capítulo 53, versículo 1. Vamos ver o capítulo 53, versículo 1. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu, olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Esse é o estado atual da terra, mas aqueles que têm entendimento estão destinados a buscar Deus. Aqueles que possuem o entendimento buscam Deus Jeová na época do Pai, Jesus Cristo na época do Filho, e o Espírito e a noiva na época do Espírito Santo. A Bíblia diz que eles são o verdadeiro povo de Deus. Então, para aqueles que não têm esse entendimento, está escrito que Deus, absolutamente, não dará a sua graça para eles. Vamos ver no livro de Isaías capítulo 27, versículo 11. Quando os seus ramos se secam, são quebrados. Então, vêm as mulheres, e lhes deitam fogo, porque este povo, o que ele não é? Não é povo de entendimento. Por isso, aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe perdoará. Deus não favorece as pessoas que não têm entendimento. Deus nos deu essa poderosa mensagem. Vamos para o livro de Jeremias, capítulo 5. Jeremias, capítulo 5, versículo 20. Anunciai isto na casa de Jacó, e fazei-o ouvir em Judá, dizendo: ouvi agora isto, ó povo insensato, e sem entendimento. Que tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Não temereis a mim? Diz o Senhor, não tremereis diante de mim, que pus areia para limite do mar, limite perpétuo, que ele não traspassará?
Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não o traspassarão. Mas este povo é de coração rebelde quanto mais, rebelaram-se e foram-se. Não dizem a eles mesmos: temamos agora ao Senhor, nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva, a primeira e a última, que nos conserva as semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Os pecados deles os afastam do bem. Por quê? O que eles não têm? De acordo com o versículo 21, Deus nos desperta para o fato de que esse tipo de resultado virá, para aqueles que não têm entendimento. Então, como Deus identifica aqueles que têm entendimento? Vamos para o livro dos Salmos, capítulo 111. Vamos ver Salmos capítulo 111, versículo 9. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência a todos os que o praticam. Revelam o quê? Prudência a todos os que o praticam. Assim, podemos concluir que todas as igrejas, que não guardam os mandamentos de Deus, mas seguem mandamentos de homens, não têm o mesmo entendimento que Deus constantemente enfatiza. O que as pessoas que guardam os mandamentos de Deus possuem? Deus nos ensina através de seus ensinamentos na Bíblia, de que essas pessoas possuem entendimento. Vamos ver o versículo 10 de novo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Nesta época, as pessoas que não têm entendimento falam da boca para fora: eu creio em Deus, mas elas desprezam todos os ensinamentos da Bíblia. Embora preguemos a elas sobre a Mãe Jerusalém Celestial e os mandamentos de Deus sobre a Páscoa e o sábado. Se os mandamentos de Deus são desprezados, então quem eles estão realmente desprezando? Eles estão desprezando a Deus que proclamou os mandamentos. Digamos que um rei estabeleceu uma lei, e a proclamou a todos os cidadãos, para o bem de uma vida pacífica. Porém, entre os cidadãos, se alguns riem da lei e a violam, o que essa ação significa? Em relação ao rei que a estabeleceu e promulgou, no livro de Daniel capítulo 9, isso é descrito como um ato de rebelião. É por isso que está escrito aqui: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem são aqueles que temem e reverenciam a Deus? Eles são aqueles que seguem os mandamentos de Deus. O que todos os que seguem os seus mandamentos têm? Eles têm um bom entendimento. Hoje, vamos descobrir quem são essas pessoas de bom entendimento. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher. Quando lemos desde o versículo 7, o dragão mencionado aqui é descrito como a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Os que guardam. O que eles guardam? Os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. O que Deus diz sobre aqueles que guardam os seus mandamentos? Em cada época, Deus diz que eles têm o entendimento dado por Deus. Devemos ter esse entendimento. Se pensarmos nesse entendimento como um esclarecimento, será mais fácil de compreender. Deus prometeu dar a eles um sólido esclarecimento, ou seja, bom entendimento.
No fim, é dado àqueles que reconhecem a existência de Deus e mantêm uma firme fé nele. O que o restante da descendência da mulher, no livro do Apocalipse capítulo 12 guarda fielmente? Eles são descritos como os que guardam os mandamentos de Deus. Eles são os únicos nesta terra que pertencem ao lado do bem, que se envolverão na grande batalha contra Satanás. Podemos considerá-los como aqueles que habitam na justiça. O restante da descendência da mulher, que guarda os mandamentos de Deus, são os únicos que têm entendimento. Como está escrito em Salmos capítulo 111, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, são aqueles que têm bom entendimento. É por isso que o Pai veio à Terra, para nos dar entendimento em sua primeira vinda, e em sua segunda vinda também. Vamos confirmar isso na primeira epístola de João, capítulo 5. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos. Quem somos nós? Somos de Deus e que o mundo inteiro. O mundo inteiro jaz onde? Jaz no maligno. Em outras palavras, eles pertencem ao maligno. Versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e o que ele tem nos dado? O propósito de sua primeira vinda e de sua segunda vinda foi para nos dar entendimento. Ele nos tem dado entendimento. Aqueles que receberam entendimento por meio dele, sabem o que? Eles reconhecerão aquele que é verdadeiro, isto é, Deus. Para reconhecermos o verdadeiro, estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, e a vida eterna. Aqui, a Bíblia nos ensina que Deus veio a esta terra para nos dar entendimento, para que possamos conhecer aquele que é verdadeiro, ou seja, o verdadeiro Deus. Na época do Pai, foi Deus Pai Jeová. Na época do Filho, foi Deus Filho Jesus Cristo. E na época do Espírito Santo, chegaremos a conhecer o Espírito e a noiva, ou seja, Deus Pai e Deus Mãe. No fim, é através dos mandamentos de Deus que chegamos a conhecer Deus. Por esse motivo, qual foi a primeira coisa que Deus restaurou, quando Ele veio a esta terra, na época do Espírito Santo? Ele restaurou todas as leis da verdade da nova aliança. Qual foi a vontade de Deus ao dar aos seus filhos a lei da nova aliança? E permitir que eles a guardassem? Foi para dar entendimento aos seus filhos. Somente então, a quem conheceremos? Chegaremos a conhecer Deus. Irmãos e irmãs, se não conhecêssemos o dia do sábado, a Páscoa ou as festas solenes, poderíamos ter compreendido as palavras escritas no livro de Isaías, capítulo 25. Naquele dia, se dirá: eis que este é o nosso Deus, mesmo que lêssemos o versículo centenas ou milhares vezes? Com certeza não. Ele tragará a morte para sempre com vinhos velhos. Mesmo que estivesse escrito milhares de vezes na profecia, poderíamos ter compreendido? Teríamos entendido apenas como Deus apenas prepara um banquete comum com vinho. Se não entendermos qual vinho na Bíblia Deus usa para tragar a morte para sempre, mesmo que o mapé, o sinal do inspetor real secreto, seja revelado, ou seja, a Páscoa da nova aliança seja revelada, não teríamos reconhecido, mas apenas pensaríamos: para que serve isso? Por que é necessário? Aqueles que guardam a lei de Deus são os que têm bom entendimento. Assim, o que Deus disse que faria com todos os regulamentos, decretos e leis perdidos? Ele viria a esta terra para restaurar e recuperar tudo isso para nós. O que mais ele fez por nós, além de restaurá-los? Ele mesmo os ensinou a nós. Vamos ver o livro de João,
capítulo 6, versículo 45. No capítulo 6, versículo 45, Jesus disse: Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados. Por quem eles serão ensinados? Por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Quando Deus veio, o que ele ensinou à humanidade? Vamos ver as profecias relacionadas à época do Espírito Santo, na qual estamos vivendo, para ver o que ele ensinou. Miqueias capítulo 4. Vamos ver no livro de Miqueias capítulo 4 versículo 1. Mas, nos últimos dias, em outras palavras, na última época, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. João, capítulo 6, versículo 45, registra: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Essa obra já foi profetizada. Entre muitos registros dos profetas, quando olhamos para as profecias em Miqueias, capítulo 4, diz: para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Deus nos ensinará seus caminhos que devemos obedecer e praticar. Além disso, o que sairá de Sião? Porque de Sião procederá a lei, e a palavra do Senhor, de Jerusalém. A lei de Moisés veio do Monte Sinai. Então, se a lei vem de Sião, qual lei ela é? É a lei de Cristo, a lei da nova aliança, que foi profetizado que sairá de Sião nos últimos dias. E quando ele nos ensina seus caminhos, devemos aprender e andar em seus caminhos. Deus nos ensinará uma lei que devemos seguir. Então, que tipo de pessoa não tem entendimento? São aquelas que não estão na lei de Deus. Nos tempos do Antigo Testamento, na época do Pai, eles eram aqueles que não estavam na lei da antiga aliança. Depois de Cristo vir a esta terra, é correto dizer que aqueles que não estão na lei da nova aliança, são aqueles que não têm entendimento. Portanto, aqueles que por fora vestem pele de ovelha, mas não seguem os mandamentos de Deus, não são diferentes daqueles que dizem: Deus não existe. Jesus também disse em Mateus capítulo 15: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele claramente apontou que o culto deles era em vão. Se Deus não tivesse vindo a esta terra, para restaurar a verdade da nova aliança que havia sido quebrada e abolida, poderíamos conhecer Deus corretamente? Teríamos servido o Deus errado, acreditando erroneamente que estávamos adorando o verdadeiro Deus. Os israelitas pegaram uma serpente de bronze e a colocaram em uma haste. Por mais de 800 anos, eles acreditaram: a serpente de bronze possui algum tipo de poder milagroso. É um objeto muito sagrado que pode curar qualquer um que for mordido por uma serpente venenosa. Pensando assim, eles se envolveram na adoração a ídolos por um longo tempo. Então, como devemos cultivar a nossa fé? Devemos sempre crescer em nossa fé com base na lei que Deus nos ensinou, e nos aproximar cada vez mais de Deus, através da lei da nova aliança. Podemos conhecer a Deus sem a lei da nova aliança? Vamos ver a Epístola aos Gálatas capítulo 3 versículo 23. Gálatas capítulo 3 versículo 23. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu. De quê?
Em outra versão, está escrito que ela foi a nossa guardiã. De maneira que a lei nos serviu de aió para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. O papel da lei da antiga aliança durou apenas até então. Está escrito que a lei acabou quando Cristo veio a esta terra. A conclusão da antiga aliança foi Cristo. Como vemos em João capítulo 5, sobre quem a Bíblia testifica. Jesus disse: "Estas são as Escrituras que testificam sobre mim." Assim, os regulamentos do sábado e da Páscoa, no 14º dia do primeiro mês pelo calendário sagrado, continham um propósito profético. O sangue sacrificial de quem seria revelado por meio desses regulamentos? Esses regulamentos não foram cumpridos por Jesus Cristo? É por isso que está escrito em Gálatas: a lei nos serviu de aió para nos conduzir a Cristo. Se a lei da antiga aliança levou toda a humanidade até Jesus Cristo, então a quem a lei da nova aliança leva a humanidade? No fim, o objetivo da lei é Deus. Assim, o que o pão e o vinho da Páscoa simbolizam? Eles não simbolizam a carne e o sangue de Deus? Deus nos deu esclarecimento e ensinamentos dessa forma através da lei. Somente aqueles que guardam os mandamentos são considerados como tendo entendimento. Quando Deus veio a esta terra, Ele nos deu entendimento e até nos concedeu olhos espirituais, para reconhecer corretamente aquele que é verdadeiro, Deus. Portanto, de acordo com o Apocalipse capítulo 22, a quem a lei da nova aliança nos guia, na época do Espírito Santo? Vejamos o capítulo 22, versículo 17. Vamos ver Apocalipse capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: "Vem." Aquele que ouve, diga: "Vem." Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Então, o que devemos conhecer para reconhecer o Espírito e a noiva? Devemos conhecer os mandamentos de Deus. Os mandamentos servem como um caminho que nos leva a conhecer a Deus da forma certa. Assim como a lei serviu como aió que nos guia a Cristo. A lei da nova aliança desempenha um papel em nos guiar a Deus, assim como a lei da antiga aliança fazia. Se nós não soubéssemos sobre a Páscoa, entenderíamos o que está escrito no livro de Isaías, capítulo 25, versículo 4? Aquele que traga a morte para sempre com vinhos velhos é o nosso Deus. Nós entenderíamos essa cena? Isso nunca poderia ser entendido. Na Páscoa, Jesus disse aos seus discípulos: "Este pão é o meu corpo, e este cálice é a nova aliança em meu sangue, derramado por vós." Nós nunca entenderíamos isso, também. Além disso, nunca entenderíamos as palavras em João, capítulo 6, versículos 53 e 54. "Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia." No jardim do Éden, a árvore da vida dá a vida eterna, mas no Evangelho de João, Jesus nos ensinou que quem comer a sua carne e beber o seu sangue, ou seja, guardar a Páscoa, tem a vida eterna. Como podemos entender essa relação entre sombra e realidade? Já que aprendemos sobre a Páscoa, tudo isso não faz sentido? Não podemos também entender que o lugar em que estamos é Sião, onde as festas são guardadas? Porém, as pessoas não guardam as festas nem os mandamentos de Deus. Portanto, como é possível que elas tenham um entendimento correto? Elas nunca poderão ter os olhos espirituais para reconhecer Deus. Portanto, qual será o resultado delas? Vamos ver o livro de Isaías, capítulo 29, versículo 11. Isaías,
capítulo 29, versículo 11. Toda a visão, ou seja, toda a Bíblia, já se vos tornou o quê? Como as palavras de um livro selado. Se um livro está fechado, podemos entender o que está escrito dentro dele? Essa é a situação deles. Que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele responde: não posso, porque está selado. Não importa quão inteligente seja uma pessoa, ela não conseguirá entender o significado. Versículo 12. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele responde: não sei ler. Quer alguém saiba ler ou não, não poderá entender as palavras da verdade escondidas na Bíblia. Não é verdade? Versículo 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está. Como está o coração deles? Longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só no que o temor deles é baseado em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Esse é um ponto importante. Aqueles que foram ensinados pelos mandamentos de Deus têm um bom entendimento para reconhecer Deus corretamente. Vamos ver o que acontecerá com aqueles que foram ensinados com os mandamentos de homens, vendo o versículo 14. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e 1%. Em outras palavras, é algo muito incrível. De maneira que a sabedoria dos seus sábios. O que acontecerá com a sabedoria deles? Perecerá, e a prudência dos seus prudentes. O que acontecerá? Se esconderá. Hoje, devido ao estado espiritual em que se encontram, mesmo olhando para a mesma Bíblia, eles não conseguem ver a Páscoa, nem a segunda vinda de Cristo, nem a Mãe Celestial. Está escrito que Deus fez desaparecer toda a sabedoria, inteligência e discernimento. É porque eles estão sendo ensinados com os mandamentos de homens. Quão bem-aventurados nós somos! O próprio Deus veio a esta terra de acordo com a profecia do profeta Miqueias. Ele nos ensinará os seus caminhos. Assim nos ensinando sobre a Mãe Celestial que virá depois do Pai Celestial, através do caminho da verdade da nova aliança. Por esse motivo, o Pai nos deixou o ensinamento. Eliseu seguiu Elias, Josué seguiu Moisés, Pedro seguiu Jesus e eu sigo a Mãe. Ele também disse: eu vos dei o exemplo, para que façam como eu vos fiz. Nesta época, muitos falsos ensinamentos estão se espalhando pela terra. Há muitas falsidades e palavras sedutoras, que momentaneamente cativam o coração das pessoas. Nós somos o restante da descendência da mulher, que guarda os mandamentos de Deus, como predito na Bíblia. Já que somos o restante da descendência da mulher, vamos guardar os mandamentos de Deus até o fim, com o bom entendimento que Deus nos concedeu, e reconheçamos o Pai e a Mãe corretamente, para que fiquemos juntos para sempre no reino dos céus. Hoje em dia, ouvimos essa pergunta com bastante frequência. Por que os outros não podem entender isso, já que as outras igrejas também leem a Bíblia? Está escrito na Bíblia desde os tempos antigos, mas também, assim como foi apontado aqui, o que acontecerá com a sabedoria e inteligência daqueles que guardam os mandamentos de homens? A sabedoria dos que dizem ser sábios perecerá, e a inteligência dos que dizem ser inteligentes desaparecerá. A Bíblia nos ensina que os sábios com o correto esclarecimento são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e receberam entendimento. Quem são essas pessoas? De acordo com o livro do Apocalipse capítulo 12, versículo 17, eles são o restante da descendência da mulher. Nosso Deus nos deu entendimento para reconhecer aquele que é verdadeiro, e restaurou todos os regulamentos, decretos e leis da nova aliança. Esperando que demos eterna gratidão,
Glória e honra ao Pai Celestial Ansanron e à Mãe Celestial Nova Jerusalém. Neste abençoado dia de sábado, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.